Louvado seja o nome de Jesus Cristo, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, servo de Deus. Agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade nesse quinto dia dessa semana de oração. Em nome de Jesus, você, pastor, firma a tua fé em Cristo Jesus. Amados obreiros, afirma a fé em Cristo Jesus. Quero convidar aos irmãos, amada igreja, nessa tarde, para nós orarmos pela vida dos obreiros, dos pastores, obreiros, operadores, diácono, presbítero, evangelista, pastores, esposa de pastores, amém? Vamos orar porque é o nosso dever orar pelo servo do Senhor, aqueles obreiros que foram chamados. Não está fácil exercer o ministério. Tem muitos homens sofrendo porque pregam a verdade. Estão vivendo assim como viveu os obreiros do passado, profetas, os falsos bajulados, abraçados. Os falsos, eles são carregados até no colo, mas os verdadeiros homens de Deus são perseguidos, caluniados, apedrejados. Mas nós devemos orar por eles. Amém? Eu convido você nessa tarde, nesse quinto dia da oração, orar pela vida dos obreiros, amém? E o nosso tema dessa semana é firma a tua fé em Jesus. Diga a você, companheiro de ministério, firma a tua fé em Jesus. Olha para Cristo Jesus. Eu sei que não é fácil exercer um ministério com a excelência, principalmente aqueles que permanecem com a Bíblia sobre a base do seu ministério. Não abre mão da palavra. Se for preciso perder a vida, perde a vida, mas não abre a mão da palavra. Tem muitos obreiros abrindo mão da Bíblia, abrindo mão da palavra, com medo dos rebeldes, com medo do espírito de Jezabel. Mas Deus nos chamou para ser corajoso e não covarde. Amém? Oremos nessa tarde. Amado Deus e eterno Pai, do poder que há no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nessa tarde, meu Deus, eu quero orar ao Senhor pela vida dos obreiros. Senhor, meu Deus, meu Pai, do poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai. Diante da tua presença, Senhor meu Pai, eu repreendo o espírito de mentira, o espírito de engano, eu repreendo o espírito mundano, Senhor, que tem adentrado nas congregações. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo o espírito de falsidade que tem entrado nas igrejas. Em nome de Jesus Cristo, nessa tarde, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, repreenda, Senhor, agora os demônios que estão por trás da contenda, os demônios que estão por trás de pensamento faccioso. Repreenda nessa tarde os demônios que têm entrado na igreja para usar muitas vezes pessoa para provocar, ó Deus, a doutrina, para causar divisão, a doutrina da igreja, aos santos costumes da igreja. Espírito mundano, Jesus te repreenda, sai da vida desse crente agora. Espírito da divisão, sai da mente desse homem. Espírito da contenda, sai da mente dessa mulher. Espírito maligno, Jesus te repreenda. Espírito Santo, reveste os obreiros de autoridade. Reveste os obreiros de autoridade agora, Senhor. Dai discernimento, Jesus querido, porque tem coisa que é demônio, mas tem coisa que é rebeldia humana. Dai-nos discernimento, ó Deus, para discernir o que é demônio e o que é atitude rebelde de crentes carnais.
crentes mundanos, crentes, meu Deus, que não têm visão do céu, mas nessa tarde, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, nesta oração da tarde, apresentando, meu Pai, os santos servos do Senhor, homens falhos, homens limitados, mas foi o Senhor quem escolheu para fazer parte do ofício ministerial. Amado, soberano Deus e poderoso Pai, nessa tarde, Senhor, eu quero apresentar a Ti, Jesus querido, os pastores, ó Deus eterno, que verdadeiramente recebeu o dom de pastorear, aos obreiros que recebeu, Senhor Deus, a chamada divinamente, não são profissionais, ó Deus, mas são homens vocacionados pelo céu, a exemplo, Deus, do sumo sacerdote Arão, e foi chamado pelo Senhor. Meu Deus, meu Pai querido, Pai santo, capacita, ó Deus, os obreiros do Senhor a permanecer, ó Deus, mantendo a palavra. Pai querido, Pai santo, Rei dos reis, Cordeiro de Deus, que nesta tarde, Senhor, abençoe, meu Deus, o teu servo, ó Deus, que estão pastoreando, Senhor, meu Deus e meu Pai, quantos obreiros, Senhor, ó Deus bendito, sendo ameaçado por grupinho de crente rebelde, não estão sendo ameaçados, Deus, literalmente, mas com palavra, verbalmente, Senhor, meu Deus, meu Pai, muitas vezes crente rebelde, Senhor, ó Deus, jogando indireta, quantas crentes rebelde, Pai, mal vestida, indo para os cultos, só para provocar a liderança, para causar divisão na doutrina, mas nessa tarde, Pai, Deus, eu estou levantando este clamor de oração pelos homens que Tu constituiu, ó Senhor Espírito Santo, para apacentar o rebanho de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nessa tarde, Senhor, de graça ao Teu servo, Senhor meu Deus, juntamente com Teu servo, a esposa, Senhor, do obreiro, porque o ministério, Senhor meu Pai, ele envolve o obreiro, mas ele envolve também a esposa. Meu Deus querido, Deus santo, em nome de Jesus Cristo, Deus, ó Senhor, aos presbíteros que trabalham na doutrina, meu Deus e meu Pai querido, Pai santo, quantos obreiros, meu Pai, ó Deus bendito, Deus santo, hoje são presbíteros, meu Deus, mas se for dado a ele a oportunidade para trazer um culto de ensinamento, um culto de doutrina, Senhor, ele fica perdido sem saber o que fazer, porque ainda não entendeu o que significa doutrina. Amado Deus e Pai, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, ó Deus. Nesta tarde, Senhor Jesus Cristo, eu te apresento os diáconos da igreja, Senhor, que trabalha no ministério cotidiano, meu Pai. Ó Deus, o ministério é cotidiano, Senhor. Mas estes homens, Pai, que compõem o diaconato da igreja, precisa ser homem cheio de fé, cheio de sabedoria, cheia de boa reputação e, acima de tudo, cheio do Espírito Santo. Oh, meu Deus e meu Pai, quantos diáconos, Jesus, não oram só porque não estão assentados nos púlpitos das igrejas? Quantos diáconos pirralhos
assento, Pai. Quantos diáconos, Senhor meu Deus, birrento, Senhor. Ó Jesus querido, tem misericórdia, porque, Senhor meu Deus, o diaconato é um negócio muito importante. E quantos, Pai querido, Pai santo, obreiros ingratos, Pai, ó Deus, foram separados para o diaconato, mas o desejo deles, Pai, é ser presbítero, é sentar no púlpito, como se o púlpito, meu Senhor da glória, fosse um lugar para destacar vida de homem. Meu Deus e meu Pai, os púlpitos da igreja, oh meu Deus, é para homens vocacionados no ministério da oração e da palavra. Púlpito, meu Pai, não é um palanque político, Senhor. Ó Senhor, o púlpito, ele foi exclusivamente como exemplo de Neemias. Eu me lembro agora, Pai, a Bíblia diz, Deus, que Neemias, ele fez um púlpito de madeira exclusivamente para ministrar a palavra. Oh meu Deus e meu Pai, Senhor, quantos querem sentar no púlpito e estão sentados no púlpito e não faz nada em prol da obra. Meu Deus, ainda critica o pastor, a liderança. Quantos obreiros críticos no púlpito, Senhor. Meu Deus e meu Pai, o sangue de Cristo tem poder. Senhor, repreenda esses obreiros carnais. Ó Deus, que não tem sensibilidade da voz divina. Meu Deus e meu Pai querido, Pai santo, aleluia. Mas nessa tarde, Deus, ajuda teu servo obreiro firmar a fé em Ti, Jesus, porque nos dias que estamos vivendo são dias difíceis e trabalhosos. O ministério da obra do Senhor sempre foi difícil, meu Pai, porque os verdadeiros sempre foram rejeitados e os falsos foram aplaudidos. Meu Deus, mas nessa tarde eu quero te pedir uma coisa: ajude os verdadeiros diáconos a permanecerem firmes na fé. Ajude os diáconos a orar, Senhor. Muitos diáconos não oram porque ainda não entendeu que o ministério é cotidiano, mas a vida deles tem que ser espiritual. O diácono tem que ser cheio do Espírito Santo, Pai. E quantos diáconos vazios foram batizados com o Espírito Santo, mas estão vazios porque não oram, não dedicam a sua vida de oração. Mas eu peço misericórdia, Pai, que os diáconos dos dias atuais volte a orar, Senhor, serem os primeiros a chegar no culto de oração. Meu Deus, misericórdia, Pai, tem misericórdia, meu Deus, porque nos domingos, Senhor, os púlpitos estão lotados de homens, ó Deus. Nos domingos os púlpitos ficam pequenos, Senhor, mas no culto de oração, estes mesmos que brigam pela oportunidade querendo pregar, não aparecem no culto de oração. Meu Deus, tem misericórdia da igreja, Senhor. Tem misericórdia da igreja, Senhor, porque o ministério, eles são responsáveis, o obreiro é responsável e ser o exemplo dos fiéis. Ó Deus, quantos querem pregar, mas eles não oram, eles não estudam a Bíblia, Senhor. Meu Deus e meu Pai, depois, meu Deus, que formaram em um curso teológico, se tornaram crente vazio, formalismo, crentes religiosos, obreiro religioso, orgulhoso por causa de um diploma de faculdade teológica, mas não oram mais. Ó Deus, quantos presbíteros, Senhor, não sabem nem o que é impor as mãos e ungir o enfermo com óleo, pois esse é o dever do presbitério.
Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, do teu servo que está na liderança da igreja hoje. Quantos obreiros, meu Deus, deveria ser um exemplo para o rebanho, só chegam atrasados no culto, Senhor, e são o primeiro que quer sair, quer ir embora. Homens que perderam a fome pela palavra. Meu Deus, ajude os pastores que ainda preza pelo ministério da palavra. Homem que ainda tem as santas escrituras como a base da verdade. Amado e eterno Deus e Pai, abençoa as esposas de obreiros, Senhor. Ó Deus querido, Deus santo, repreende o demônio da divisão na igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, repreende, Senhor, a lascívia dentro das igrejas. Repreenda, Senhor Jesus, os mexeriqueiros da igreja. Repreende os caluniadores, difamadores, que ao invés de orar pelos seus pastores, eles caluniam, eles difamam, eles formam grupinhos, Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor. Dê graça aos teus servos que estão pastoreando hoje, Senhor. Espírito Santo de Deus, concede paz, concede graça, concede a vitória, em nome de Jesus Cristo. Espírito da verdade, ajuda o teu servo, meu Deus, a exercer o ministério com coragem. Hoje é preciso ter coragem, meu Pai. Quantos obreiros, meu Deus, estão sendo ameaçados por Jezabéis, assim, meu Deus, como Elias foi ameaçado por Jezabel, a esposa de Acabe. O espírito de Jezabel, Senhor, estava lá na igreja de Tiatira e também estão em muitas igrejas hoje, Senhor. Mulheres que se diz profetiza, mas são ameaçadoras dos verdadeiros profetas. São ameaçadoras de pastores que ainda mantêm um cajado. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, dá coragem a estes homens, Senhor. Porque tu sabes, Deus, que pregar a verdade hoje, meu Deus, não é fácil. Jesus querido, porque tem crente, meu Deus, tão carnal, tão carnais, que depende da palavra, da verdade que confrontar ele vai para a justiça, para colocar a igreja na justiça, para processar. Mas tu vai tratar com esses crentes carnais, porque a noiva do Senhor, Deus, o obreiro está pregando a palavra, a Bíblia, e quantos, meu Deus, ele ruma falso testemunha, igual Jezabel, para prejudicar teu filho. E por isso, Deus, quantos obreiros já estão com medo de aplicar a Bíblia como é nos cultos. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, reveste esse homem de coragem, reveste esse obreiro de autoridade, custe o que custar, ajude ele a pregar a Bíblia. É verdade, meu Deus, que nós temos que ter cuidado para não pregar nada de nós mesmos. Nós temos que ter o cuidado para não falar de nós mesmos, mas aquilo que está escrito, Senhor Jesus, dói em quem doer, nós temos que pregar. Foi a recomendação, meu Pai, que o teu Espírito Santo fez a Tito, através do apóstolo Paulo, quando o Senhor disse para ele: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esta é a responsabilidade do obreiro, falar somente o que convém à sã doutrina. Senhor, meu Deus e meu Pai, porque o púlpito não é um lugar de discurso ideológico, púlpito não é lugar de discurso político, culto, Senhor, meu Deus, não é lugar, Senhor, ó Deus, para outras coisas a não ser transmitir a palavra. E nesta tarde, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pelos ministérios da igreja, Senhor, ó Deus, e os presbíteros que trabalham na doutrina, meu Deus, usa esses homens
para pregar a palavra, a doutrina. Meu Deus, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, ó Deus, tem misericórdia. O sangue de Cristo tem poder. Senhor, a igreja é do Senhor. A igreja não é do homem, mas o Senhor colocou o homem responsável para, na direção do Espírito Santo, conduzir o rebanho. Meu Deus, repreende também, Senhor, esse espírito diabólico do inferno que não deixa os crentes parar em lugar nenhum. Crentes com comichões nos ouvidos, meu Pai, eles não suportam ouvir mais a Bíblia Sagrada. Deus, porque a igreja que pregam a Bíblia estão ficando vazias, Senhor, porque os crentes carnais, crentes com comichões nos ouvidos, queres pastores e doutores para pregarem coisas que agradam a eles, para saciar o seu ego. Mas nessa tarde eu peço graça pelos obreiros do Senhor. Quantos obreiros, Senhor meu Deus, está mantendo a palavra. A igreja, Pai, está indo, caminhando, ó Deus, e muitas vezes aqueles obreiros carnais também. Senhor, tem misericórdia desses obreiros, que eles se convertam. Os obreiros carnais, ao invés de apoiar o pastor, ao invés de orar pelo pastor, que está mantendo a doutrina, a palavra, os santos costumes da igreja, estão, Senhor, incentivando os rebeldes a rejeitarem a palavra. Mas um dia eles vão prestar conta, Senhor. Um dia eles vão prestar conta por estar sendo usado por espírito de divisão, causando divisão na doutrina, causando leviandade no santo costume. Meu Deus e meu Pai, mas nesta tarde eu peço misericórdia por estes obreiros do Senhor. Peço misericórdia para que os obreiros permaneçam firmes. Amado, querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, repreenda, Senhor, esse espírito maligno da imoralidade, está por trás da lascívia. Muitas vezes, Pai, são crentes rebeldes. Eles vão dessas formas para os cultos, simplesmente para provocar a liderança da igreja, para ver se o pastor vai falar alguma coisa, para eles levantar e causar contenda. Jesus te repreenda, Satanás. Jesus te repreenda, espírito mundano. Sai da mente desta mulher agora, Satanás. Sai da mente deste homem agora, demônio. O sangue de Cristo te repreenda, espírito da contenda, espírito da divisão. O sangue de Jesus repreenda os mexeriqueiros da igreja. Quantos mexeriqueiros dentro da igreja, Pai, ao invés de ajudar o pastor, estão se levantando. Meu Pai, mas eu estou aqui orando pelos teus servos em toda a terra, não somente aqui no Brasil, mas em todos os continentes. Deus, que os profetas do Senhor, usa Espírito Santo os profetas, as profetizas do Senhor, porque ainda tem, pouco mais tem. Levanta profeta para desmascarar esse diabo, esse demônio mundano, esse diabo que está por trás dessa rebeldia. Meu Deus, quero apresentar Jesus no pedido da irmã Edneia, na cidade de Caiana, Minas Gerais. Deus, tu sabe o pedido que a tua serva me fez, e eu apresento esta causa nas tuas mãos. Ó Deus bendito, Deus poderoso, aleluia. Senhor, Satanás nunca prevaleceu contra a tua igreja, porque Jesus, tu fizeste uma promessa, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E muitas vezes, meu Deus e meu Pai, Satanás tem usado o crente para se levantar contra a verdade. Muitas vezes, Deus, Satanás tem usado pessoas que estão infiltradas no meio das igrejas para se levantar contra a verdade. Mas nessa tarde, Deus, eu oro que o Senhor tome a providência
Tem misericórdia, Jesus, para guardar a vida dos teus filhos. Esta é a minha oração em prol dos obreiros e dos pastores da igreja, que eles possam firmar a sua fé em Ti, Jesus, e continuar exercendo o ministério com excelência para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus.